Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É uma honra estar com vocês mais um domingo, o dia do Senhor, para cultuarmos juntos a Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 8. Mateus capítulo 5, verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminhar, é alimento para a nossa alma, Senhor. Nesse momento eu te peço, Senhor, prepara os nossos corações como um solo fértil para receber a Tua boa semente. Que o Teu Santo Espírito venha agir com poder em nossas vidas, iluminando o nosso entendimento, revelando a Tua verdade, Senhor, em nossos corações, desvendando os nossos olhos, ajudando-nos na compreensão das Tuas profundas verdades. Eu reconheço a minha fraqueza e total dependência de Ti, mas eu te peço, Senhor, usa-me como instrumento para expor a Tua palavra com fidelidade, para o Teu povo que aqui se reúne e aqueles que nos assistem pela internet. Em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos, hoje nós vamos dar sequência em nossa série de exposições no Sermão do Monte. Hoje nós vamos considerar a sexta bem-aventurança, que diz, como nós lemos, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Como nós já temos estudado, nós sabemos que nós não devemos entender as bem-aventuranças de maneira isolada das outras, mas cada uma delas está relacionada, como nós já apresentamos até aqui. Então, desse modo, vamos lembrar um pouco que nós já vimos no início, nas primeiras bem-aventuranças, para considerarmos a sexta bem-aventurança à luz do seu contexto. Então, nós notamos nas três primeiras bem-aventuranças a consciência sobre a nossa necessidade espiritual. Nós vimos, bem-aventurados são os pobres de espírito, os humildes de espírito, aqueles que têm consciência da sua própria condição diante de Deus. Quando nós somos convencidos pelo espírito do pecado, da justiça e do juízo, nós percebemos a nossa situação, a nossa condição, a nossa total dependência, necessidade, nulidade diante de Deus. Nós não conseguimos salvar a nós mesmos, a nossa condição espiritual é pobre. Somos pobres, humildes de espírito. E aqueles que são pobres de espírito choram, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, diante de uma situação, de uma condição de pobreza espiritual, nós choramos diante de Deus. Nós nos quebrantamos, nós vamos até o Senhor em humilhação, em oração, colocando a nossa vida diante dEle. Nós choramos por conta dessa condição. E a consequência dessa percepção a respeito da nossa realidade, da nossa necessidade espiritual e da nossa condição, nos leva à mansidão, como resultado da compreensão da natureza do nosso próprio ser. Então, essas são as três primeiras bem-aventuranças. Em seguida, na quarta bem-aventurança, nós vimos a declaração sobre a satisfação da nossa necessidade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós temos fome, nós necessitamos de justiça. Alguém que vai resolver a nossa condição diante de Deus. E essa pessoa é Jesus Cristo. Nós somos justificados em Cristo. Nós temos fome
de justiça encontramos essa satisfação no Senhor. Então, desse ponto em diante, da quarta bem-aventurança em diante, nós passamos a considerar os resultados dessa satisfação. Então, as três primeiras, a nossa necessidade espiritual, a quarta, a nossa satisfação, e as três seguintes, os resultados dessa satisfação. Então, nós temos a quinta bem-aventurança, os misericordiosos, a sexta, limpos de coração, e a sétima, pacificadores, certo? E o resultado de tudo isso é que estes são perseguidos por causa da justiça. Compreendendo dessa maneira as bem-aventuranças, nós entendemos que há uma sequência lógica e há um motivo para cada uma estar exatamente onde deveria estar, certo? Então, é dessa maneira que nós vamos compreender a sexta bem-aventurança ali em seu contexto, como o Senhor Jesus Cristo falou, certo? Então, quem são os limpos de coração, os puros de coração? São exatamente aqueles que se lamentaram e choraram diante de Deus, tendo em vista a impureza dos seus corações, que a gente falou no começo. Martin Lloyd-Jones, no seu livro, um estudo sobre o Sermão do Monte, ele diz o seguinte: a única maneira de alguém vir a se tornar possuidor de um coração limpo consiste em perceber quão impuro é o seu coração. Então, lamentar-se por causa disso tão intensamente que venha a fazer aquilo que é a única coisa que é capaz de conduzi-lo à limpeza e purificação de sua alma. Então, antes de ser puro, a gente compreende a nossa impureza. É interessante, por exemplo, como o apóstolo Paulo, nos primeiros 3 capítulos ali da sua carta aos Romanos, ele mostra a condição do ser humano. Ele mostra como os gentios pecaram contra Deus, como os judeus pecaram contra Deus, como todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí depois ele começa a falar do evangelho, da graça, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que, ainda pecadores, Cristo morreu por nós, né? A justiça de Deus é revelada no evangelho para todo aquele que crê. Então, antes de nós, né, encontrarmos a satisfação, encontrarmos aquele que vai nos limpar, nos justificar, a gente percebe a nossa condição de impureza, de pecado. Se alguém acha que está são, acha que está bem, essa pessoa não procura um médico, né? Jesus, ele veio para os doentes, né? Não para aquele que acha que é são. Então, antes de se tornar alguma pessoa de um coração limpo, o primeiro acontece é nós percebemos quão impuro é o nosso coração. Sendo assim, meus irmãos, tendo em vista esse panorama, esse contexto, nós vamos considerar o significado dessa pureza de coração em 3 perguntas que vamos fazer a esse texto. A primeira pergunta é: o que significa ser limpo? A segunda pergunta: o que significa coração nesse contexto? E a terceira pergunta: o que significa ver a Deus? Nós vamos caminhar nessa pregação nesses 3 pontos. O que significa ser limpo, o que significa coração e o que significa ver a Deus. E eu trouxe também uma frase, um texto, um breve comentário de William Perkins, um puritano, que ele falou um pouco a respeito, definiu quem são os limpos de coração no seu entender. Ele disse que esses são aqueles que acreditam no perdão de seus pecados em Cristo e serem em parte renovados na alma pelo Espírito Santo, tendo as suas corrupções naturais mortificadas e abolidas em alguma medida, e as graças da imagem de Deus reparadas neles, e uma resolução piedosa operada em seu coração de não pecar contra Deus em nada. Então ele fala a respeito daqueles que
em Cristo encontram perdão para os seus pecados, encontram alguma transformação em seus corações, né, que agora tem uma nova disposição, em alguma medida, ele não fala total, mas em alguma medida, e agora tem uma disposição de não pecar contra Deus, de lutar agora contra o pecado. Resumindo aqui o que William Perkins falou. Sem mais delongas, vamos então para a nossa primeira pergunta. O que significa ser limpo, ser puro, nesse contexto aqui? A palavra em questão possui mais de um significado. Geralmente, existem dois sentidos principais quando se fala dessa pureza, dessa limpeza que o texto diz aqui. Em primeiro lugar, ser limpo, ser puro, significa ser destituído de hipocrisia. É aquele que é sincero, é aquele que não está dividido. Tem um comentarista que coloca dessa maneira: os limpos de coração são os íntegros, livres da tirania de um eu dividido, e que não ficam tentando servir ao mesmo tempo a Deus e ao mundo. Eles não estão divididos, eles têm um coração sincero, íntegro, não são hipócritas, não falam uma coisa com os lábios, mas tem outra coisa em seus corações. Eles são íntegros, sinceros, buscam amar a Deus de todo o seu coração e viver para a sua glória. Desejam apenas uma coisa: servir a Deus e glorificar o seu nome. Esse é um dos sentidos de ser limpo. Por outro lado, outro significado para esse adjetivo, limpo, puro, é a pureza moral interior, oposta à piedade meramente exterior e cerimonial. Vocês lembram quando Jesus ele fala a respeito ali dos fariseus, que eles se preocupavam muito com a aparência externa, em demonstrar, né, uma piedade para que os outros vissem e aplaudissem, quando o seu interior, né, não tinha sido purificado, ao ponto do Senhor Jesus dizer: olha, vocês limpam o exterior do prato, o exterior do copo, quando o seu interior está sujo, está podre. É preciso limpar primeiro o interior, e o exterior também ficará limpo. Então, meus irmãos, estar purificado, destituído de contaminação, também é um significado de ser limpo. O professor Heber Júnior, ele disse que a mesma palavra utilizada para a purificação de metais é utilizada aqui. O ouro puro é separado de metais menos nobres, e é assim que Deus quer o nosso coração, limpo, totalmente purificado de impurezas e contaminações. Sendo assim, nós entendemos que a pureza envolve tanto a sinceridade, mas não somente isso. Por quê? Porque uma pessoa pode ser sincera, mas em um caminho errado. Uma pessoa pode sinceramente crer em uma heresia, em uma falsa doutrina. Ela pode sinceramente adorar um ídolo ou seguir um caminho que é desagradável a Deus de forma sincera. Então a sinceridade, ela não é tudo. O que quer dizer então essa limpeza? Que é preciso ser sincero, mas nas coisas do Senhor, junto com a pureza moral interior. É um coração lavado, né, de onde procedem emoções e desejos voltados para o Senhor. Então não é só a sinceridade pela sinceridade, mas a sinceridade na verdade, no Senhor, naquilo que é certo, acompanhada, né, de uma pureza moral interior, de onde procedem os pensamentos, as emoções, os desejos. E um detalhe, meus irmãos, a purificação do coração, ela não depende do esforço humano. Provérbios 20, verso 9, diz assim: quem pode dizer,
purifiquei meu coração, limpo estou do meu pecado. A resposta retórica seria ninguém. Quem que pode dizer, eu mesmo purifiquei meu coração? A gente não consegue atingir esse nível. Um outro texto em Jeremias 13, 23 diz assim: pode acaso o etíope mudar sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. A limpeza do coração é algo que depende de Deus. Só Ele consegue alcançar o mais profundo do nosso ser. Foi por isso que Davi falou, lá no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele vai até quem pode resolver o problema dele. Ele vai até aquele que pode mudar as disposições do coração. Ele vai até aquele que pode tirar um coração de pedra insensível e dar um coração de carne sensível a Deus. Aquele que pode mudar disposições, aquele que pode tocar no âmago do nosso ser. Ele vai até Deus, porque Deus é capaz de transformar qualquer coisa. Deus é quem opera em nós, tanto querer como efetuar, de acordo com a sua boa vontade. Então, diante de tudo isso, sobre a purificação e a limpeza do coração, né, nós observamos que esse texto, ele tem uma relação muito íntima, ele está em paralelo com um outro texto que nós lemos em Hebreus. Quando a gente lê aqui, por exemplo, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, esse texto me traz à mente o texto de Hebreus 12, 14, que diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, tendo em vista isso, essa santificação, essa limpeza, essa pureza de coração que a Escritura fala, nós precisamos saber que a santificação ela tem dois aspectos. Em primeiro lugar, a santificação ela é posicional, é uma posição. Quando nós realmente nos arrependemos de nossos pecados, nós cremos em Cristo, nós somos tornados santos. Ou seja, em que sentido? Nós somos separados para Deus. Nós agora somos membros da sua família, somos membros do seu povo. Nós somos adotados por Deus, somos chamados de filhos de Deus. Então, em algum nível, nós já somos posicionalmente santos. Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele manda as suas cartas, por exemplo, para a igreja de Corinto, o que ele diz? Aos santos da igreja em Corinto. Não pense que santo é uma pessoa que já conseguiu alcançar um nível em que ela não peca mais. Não é isso. Nesse sentido aqui, posicional, santos são aqueles que em Cristo foram separados para Deus, fazem parte do seu povo, fazem parte da sua igreja. Então, em um sentido, santificação é uma posição. Mas, um outro sentido, a santificação também é uma progressão. Então, existe uma santificação tanto no sentido de que posicionalmente nós já estamos em Cristo, mas também existe uma santificação no sentido em que Deus vai começar a nos moldar conforme o caráter de Cristo, vai começar a nos purificar, a nos livrar do poder do pecado, esse crescimento espiritual que acontece ao longo de nossas vidas, da vida cristã. Como o apóstolo Paulo falou, que eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Então, essa progressão, essa santificação progressiva, essa é o segundo aspecto da santificação, o aspecto progressivo. Então, ao mesmo tempo, nós somos santos, mas ao mesmo tempo estamos num processo de santificação. Ao mesmo tempo, somos puros e estamos sendo purificados.
Como assim, pastor? Como você pode ilustrar isso? Vamos dizer o seguinte, vamos observar uma seguinte ilustração. Alguém estava atolado na lama, estava ali naquela lama, atolado até o pescoço, não conseguia sair de jeito nenhum. Então, o homem vai lá, tira essa pessoa da lama. Posicionalmente, ela já saiu da lama, ela já não está mais naquela condição, ela não está mais prisioneira na lama como ela estava antes, ela já saiu de lá, só que ela ainda está suja, e agora ele vai começar a limpar essa pessoa agora fora, né? Fora da lama. Então, agora progressivamente ela vai ser purificada, ela vai ser limpa. Então, o Senhor, quando nós nos arrependemos, cremos em Cristo, quando Ele nos separou para Ele, né, Ele nos tirou dessa lama suja, do pecado, do mundo, da carne, né, que a gente era entregue, as obras da carne a gente vai continuar lutando, né? Mas na condição que nós estávamos, Ele nos tirou para si. E agora Ele começa um processo de santificação, no qual Ele vai nos purificando, limpando o nosso interior. Ele vai, né, nos moldando conforme o caráter de Cristo. E nesse aspecto, a santificação é progressiva, ela é gradativa. É nesse sentido que nós somos puros, santos, e ao mesmo tempo estamos sendo purificados. É por isso, por exemplo, quando naquele episódio em que o Senhor vai lavar os pés dos discípulos, e aí o apóstolo Pedro vai dizer, não, Senhor, que é isso? Aí o Senhor fala que é necessário, né, que lave os pés, não teriam parte com ele. Aí o apóstolo Pedro vai dizer, não, então lava logo tudo, minha cabeça, me lava, dá um banho logo aqui. Aí o Senhor Jesus, não, aqueles que já foram limpos, têm que limpar só os pés. Uma alusão aqui, né? Aqueles que já saíram da lama, agora tem que só se lavar, né, nessa santificação progressiva. Aqueles que já foram justificados por Deus, eles vão ser santificados progressivamente. Aqueles que já estão numa posição como santos diante de Deus, vão ser progressivamente, né, limpos, vão ser lavados, e isso é um processo que dura a vida toda. E nesse processo, por exemplo, nós fazemos uso de disciplinas espirituais, a oração, né? Como a gente leu aqui Davi clamando, Senhor, que cria em mim um coração puro, peça a Ele. Se eu não consigo fazer nada por mim mesmo, eu vou clamar aquele que pode me purificar, que pode me lavar, que pode me santificar. Senhor, me ajuda, livra-me do mal, não me deixa cair em tentação, cria em mim um coração puro. A gente clama a Deus por isso. Se é somente Deus que pode limpar o nosso coração, eu pergunto, você já se humilhou diante dele em razão de todos os seus pecados e corrupções? Você já se quebrantou diante do Senhor, pediu perdão pelos seus pecados? Você já foi lavado no sangue de Cristo? Você já encontrou na cruz aquele que pagou o preço pelos seus pecados, por todo o seu escrito de dívida? Você encontrou paz com Deus, reconciliação, perdão, por meio do sacrifício de Cristo? Você já foi salvo pelo lavar renovador e regenerador do Espírito Santo? Se a resposta foi sim, continue progredindo em santificação. Você já saiu da lama, continue sendo lavado, continue sendo purificado, progredindo em santificação, aproximando-se do Senhor e de tudo aquilo que agrada ao Senhor, e se afastando de tudo aquilo que te afasta do Senhor e que Ele detesta. Se eu sei que algo é agradável a Deus, eu vou me aproximar disso. É isso que eu vou buscar fazer, é dessa maneira que eu vou buscar viver. Se algo me aproxima, fortalece o meu relacionamento com Deus, é nessas coisas que eu vou me dedicar. E se eu sei que algo expressamente é desagradável a Deus, explicitamente exposto na sua palavra, eu vou abandonar essa prática, eu vou abandonar esse tipo de coisa. No Salmo 119:9,
tem um texto interessante. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. O jovem, como um jovem pode guardar o seu caminho puro? Nós vivemos em um contexto que tem tantas tentações de todo lado. Como é que o jovem pode guardar o seu caminho puro? Observando segundo a sua palavra. A palavra de Deus, ele vai guardar no coração para não pecar contra Deus. Ele vai buscar meditar, refletir. A palavra do Senhor vai ser o seu deleite. Seguir as diretrizes do Senhor vai ser o seu prazer, porque ele ama o Senhor. A Escritura diz em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando nós compreendemos os desígnios do Senhor, a vontade de Deus expressa na sua palavra, e nós buscamos colocar em prática aquilo que Ele orienta, nós somos santificados. Nós vivemos de forma santa, separada para Deus, nós vivemos diante de Deus. Quando a gente lembra que Deus ele é onisciente, onipresente, a gente acaba pensando, refletindo que nós estamos sempre diante dEle. Mesmo que não tenham irmãos para reparar a gente, mesmo que não tenham alguém para olhar o que a gente está fazendo, nós estamos sempre diante de Deus. A nossa vida é diante do Senhor. E eu pergunto a você, você tem um coração sincero ou seu coração está dividido? Meus irmãos, coisas grandes podem ser obscurecidas por coisas pequenas, se essas forem trazidas perto o suficiente dos olhos. Uma ilustração aqui, preste esse celular, por favor, Valdir. Digamos que eu estou tem uma coisa grande, uma praia paradisíaca, só que eu estou com o meu celular tão perto dos meus olhos, um exemplo, que eu não consigo enxergar aquilo que é grandioso, porque tem uma coisa pequena perto dos meus olhos. Às vezes, nós estamos olhando tão de perto para coisas que são de menor valor, que às vezes a gente deixa de contemplar o Senhor e a sua vontade, o seu caráter, a sua palavra, os seus desígnios. Às vezes a gente está tão entretido com coisas menores, com coisas pequenas, que esse mundo proporciona, que a gente deixa de enxergar aquilo que é mais belo, que é grandioso, que de fato importa. Quando nos aproximamos demais do mundo, do que ele oferece, pode ser que os nossos olhos não vejam a Cristo e a sua glória de forma tão clara. O que você mais deseja do que qualquer outra coisa? Qual é o primeiro lugar no seu coração? O que mais ocupa os seus pensamentos? São reflexões que talvez valha a pena você fazer. Em segundo lugar, a nossa pergunta, próxima pergunta. Nós vimos o que significa limpo, ser puro. E agora, o que significa coração? Quando nós entendemos o que significa ser puro ou limpo como algo santificado, separado para Deus, sincero, sem hipocrisia, isso não se limita às questões exteriores. Jesus ele não fala somente da superfície, mas ele fala do âmago do nosso ser. Se ele falasse somente bem-aventurados os limpos, pode ser que os fariseus, os escribas, os religiosos da época, eles aparentemente estariam inclusos aqui. Por quê? Eles tinham todos aqueles rituais de purificação, de cerimônias, né? Eles buscavam uma religiosidade externa, estava ali se balançando, orando em voz alta para serem vistos pelos homens, dando esmola e tocando trombetas. Se fosse somente algo externo, talvez eles poderiam até pensar, né, que estavam incluídos aqui. Mas nas Escrituras a palavra coração, cardia,
envolve todo o nosso ser, nosso intelecto, nossas emoções e a nossa vontade. É o termo que expressa o centro da nossa personalidade. Provérbios 27:19 diz que como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Então o coração é a fonte dos nossos pensamentos, é a sede da nossa personalidade, é o local da origem das nossas emoções e dos nossos desejos. Provérbios 4:23 diz: de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O nosso problema não se limita exclusivamente à nossa conduta, mas à limpeza interior como um todo. Até as nossas motivações são importantes. Uma pessoa pode fazer a coisa certa com a motivação errada. Já parou para pensar nisso? Você pode fazer, até mesmo fazer a coisa certa por um motivo errado. Por exemplo, eu posso querer ajudar o necessitado, mas pelo motivo de que eu quero mostrar que eu sou uma boa pessoa e receber o aplauso dos homens e ganhar um status para mim. Eu posso fazer às vezes a coisa certa por motivos certos ou por motivações egoístas, equivocadas, erradas. Por isso que a questão não é somente o comportamento externo, mas é o que nos motiva a fazê-lo. É algo mais profundo. Jesus, ele lida com o coração. Em Mateus capítulo 15, verso 19, diz que do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Nós devemos, meus irmãos, nos preocupar com a pureza do nosso coração. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Meus irmãos, olha como a Escritura pinta o coração, né? Enganoso, corrupto. É interessante como tem ilustrações que falam a respeito, de um transplante de coração, claro, algo espiritual, de Senhor tirar um coração de pedra insensível e dar um novo coração. A Escritura fala de um novo nascimento espiritual. Nós que nos arrependemos e cremos em Cristo, nós fomos purificados, como falamos, fomos tirados daquela lama, mas nós devemos nos preocupar com essa purificação que deve acontecer dentro de nós primeiro. Então, o ponto nessa parte é que nós não devemos confundir a pureza de coração com a observância meramente externa. E algumas perguntas podem ser feitas para nos ajudar a examinar o nosso próprio coração. Por exemplo, até que ponto as suas ações e as suas palavras são um reflexo preciso do que há no seu coração? Será que aquilo que você fala, aquilo que você faz é um reflexo daquilo que você é aí dentro e só você e Deus sabe? Até que ponto as suas ações e palavras refletem de forma precisa o que há no seu coração? Até que ponto as suas palavras são uma fachada para esconder o que há em seu coração? Às vezes no seu coração, você está cheio de maldade contra uma pessoa, quem sabe, mas você fala palavras para bajular aquela pessoa. Um exemplo: é possível que aquelas palavras não sejam sinceras. É possível que uma pessoa
faça uma coisa ou fale uma coisa, mas por dentro ela esteja cheia de ódio, cheia de inveja, cheia de rancor, cheia de egoísmo. Por isso que é importante examinar a condição do coração, a limpeza interna que vai produzir resultados externos. Sendo assim, meus irmãos, ao falar bem-aventurados são os limpos de coração, o Senhor pensava naqueles que não somente buscavam uma conduta externa correta, e sim a santidade interior. Os limpos de coração não se satisfazem apenas com uma exibição externa de religiosidade, antes eles se esforçam por manter o coração e a consciência isentos de ofensa, desejando servir a Deus com o espírito e com o homem interior. J.C. Ryle falou isso aqui. Porque, meus irmãos, em 1 Samuel 16:7, fala que o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Quanto mais a mente estiver nas coisas lá do alto, maior comunhão terá o homem com Deus. Nós vivemos em uma época, meus irmãos, de muitas aparências são valorizadas, né? A gente tem ali, talvez, nossos perfis nas redes sociais, mas talvez poderia refletir até que ponto a imagem que nós queremos transmitir para os outros corresponde realmente com quem nós somos em nossos corações. Quais são as suas motivações para fazer aquilo que você faz? Uma pessoa, como eu falei, pode fazer a coisa certa pela motivação errada. O que te motiva a vir para um culto? O que te motiva a estar aqui hoje? O que te motiva a viver da maneira como você vive? Publicar as coisas que você publica? A se comportar da maneira como você se comporta? De fato você busca glorificar a Deus, ter prazer nele, amar o próximo, servir a Deus? O que te motiva a se relacionar com as outras pessoas? Será que são motivações justas, boas, puras? Ou você tem motivações egoístas, mesquinhas, perversas na maneira de se relacionar? São coisas para a gente examinar o nosso coração. Por fim, o que significa ver a Deus? Nós vimos que os limpos de coração são bem-aventurados, porque estes verão a Deus. Essa promessa de ver a Deus já é algo que parcialmente é cumprido ainda nessa existência terrena. De que modo? Por exemplo, o crente, ele vê a Deus na natureza. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Nós olhamos para a criação e isso nos revela o Criador. A maneira como nós olhamos para as coisas já é uma maneira diferente. Nós contemplamos a criação e isso nos revela o Criador. O crente vê Deus nos acontecimentos da história. Nós vemos Deus conduzindo a história. O crente tem uma visão que é possível aos olhos da fé e é desconhecida pelos ímpios. Nós vemos a providência de Deus nas nossas vidas, né? Quantas vezes, por exemplo, nós não fazemos orações em pontos específicos e nós vemos a resposta de Deus e nós vemos, aí está a mão de Deus agindo, a providência do Senhor. A maneira como nós observamos as coisas, nós já temos algum vislumbre, pela fé nós vemos a Deus. O crente tem comunhão com Deus, ele se alegra na sua presença. Então, nesse nível, nesse contexto, nós já temos algum vislumbre, nós já vemos alguma coisa de Deus. É interessante como em Hebreus 11:27 fala que Moisés permaneceu firme como quem vê
aquele que é invisível. Então Moisés, ele contemplando pela fé, ele agiu como quem vê o que é invisível. E essa tem que ser a maneira de nós vivermos aqui. Nós vivemos no já com vistas a um ainda não. Nós sabemos que veremos a Deus. Nós vivemos para a eternidade. Nós nos encontraremos com o Senhor. Então nós vivemos aqui já contemplando, tendo comunhão com Deus aqui, observando a providência de Deus em tudo que nos circunda, observando como o Senhor tem conduzido a história, como as suas profecias têm se cumprindo perfeitamente ao longo dos séculos. Nós observamos as respostas de oração, nós observamos o mundo diante à luz do que o Senhor se revela, da maneira que o Senhor se revela para nós. Entretanto, isso é muito pouco comparado com o que nós experimentaremos no porvir. O texto diz que os limpos de coração verão a Deus. 1 Coríntios 13, 12, diz que agora nós vemos em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. A gente sabe que naquele contexto ainda não tinham espelhos como são os de hoje. Era um bronze polido ali, um latão polido, e você via assim, um reflexo meio obscuro. É assim que é a ilustração. O que nós vemos agora é em parte, é obscuro. Mas a Bíblia diz que os limpos verão a Deus. Em 1 João 3:2, o escritor bíblico disse: João, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Essa expectativa, essa promessa, essa esperança de encontrar-se, de ver o Senhor, deve nos levar a buscar cada vez mais essa limpeza, essa santificação, essa purificação. Sede santos, porque eu sou santo. Abra comigo o Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22. Vamos ler do 1 ao 5. É o último livro da Bíblia. Encontraram? Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Verso 4. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Louvado seja Deus, que esperança maravilhosa. Verão Deus face a face, verão o Senhor face a face. Você vive à espera dessas coisas, que ainda são invisíveis, essas coisas eternas. Você passa tempo meditando na glória que te espera, se você faz parte do povo do Senhor, desses limpos de coração.
Nesse caso, a nossa maior preocupação deveria sermos limpos de coração. Em seu livro Brecha em Nossa Santidade, Kevin DeYoung acertou quando ele disse o seguinte: se você desgosta de um Deus santo agora, por que você haveria de querer passar a eternidade com Ele? Se a adoração não lhe fascina agora, o que lhe faz pensar que lhe fascinará em algum futuro celestial? Se a impiedade é o seu deleite aqui na terra, o que lhe agradará no céu, onde tudo é limpo e puro? Você não seria feliz lá, se você não é santo aqui. Ou como disse Spurgeon, seria mais fácil um peixe viver numa árvore do que um ímpio no paraíso. Uma reflexão, para nós concluirmos. Meus irmãos, vamos abrir aqui o Salmo 16. Salmo 16, 8. Davi disse o seguinte: o Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Que você também possa ter o Senhor sempre à sua presença. Aproxime-se de Deus, busque desenvolver a sua comunhão com Deus aqui. Nós lemos que os limpos de coração verão a Deus, isso é sublime, é extraordinário. Então, se você crê no Evangelho, se você teve o seu coração regenerado, se você vê evidências de uma genuína conversão em sua vida, saiba que você verá a Deus. Eu pergunto, esse é o seu desejo? Essa é a sua grande ambição? Então, se é desse jeito, assim como João disse, concorde com ele, a si mesmo se purifica todo o que tem nele essa esperança, assim como ele é puro. E se você está aqui hoje, mas você não é um cristão, você ainda não se rendeu ao Senhor, eu te convido hoje, arrependa-se do seu pecado, creia em Jesus. Grande salvação, perdão, reconciliação te espera. A Escritura diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é para os que creem, a vida eterna é para aqueles que confiam em Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Para você não perecer e desfrutar dessas promessas tão maravilhosas de ver a Deus, arrependa-se, creia em Cristo, nele há perdão, salvação e promessas de vida eterna. Quem sabe hoje você não faz aquela mesma oração que fez Davi quando disse: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Que essa possa ser a nossa oração, que o nosso coração esteja no Senhor e que a gente busque a cada dia mais ser limpos de coração, porque esses verão a Deus. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, Senhor. Ela nos confronta, ela nos ensina, ela nos revela a tua vontade, a tua sabedoria, que possamos crer firmemente nessas verdades e clamar a ti, Senhor, purifica-nos, Senhor. Sem ti nós nada podemos fazer. Cria em nós, Senhor, um coração puro. Renova dentro de nós um espírito inabalável, Senhor. Não nos deixa perecer, não nos deixa, Senhor, seguir falsos ensinos, falsos caminhos, mas que possamos, Senhor, ter o Senhor sempre ao nosso lado, caminhar contigo, nos aproximar de ti, nos arrepender dos nossos pecados e confiar em ti, Senhor. Chegar ao Senhor, sabendo que o Senhor se achegará a nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.